Quarta-feira, a gente aqui juntinho. O tema do Papo Aberto hoje está incrível. Falaremos de namoro à distância. Então aproveite e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E também deixe o seu like, porque isso ajuda o crescimento do canal e nos anima também, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Quem me conhece um pouquinho sabe que isso tem tudo a ver com a minha história. Afinal, o meu marido foi o meu único namorado e sim, nós namoramos à distância. Foi 3 anos e 4 meses de namoro, eu morando em Marília e ele em São Paulo. Ou seja, 450 quilômetros nos separava. Pensando nisso, ontem eu lancei uma enquete Ontem assim, né? Estou gravando o vídeo hoje, ontem. Bagunça. Quando eu decidi falar sobre esse tema, eu tive a ideia de compartilhar um pouco disso no Instagram, fiz uma pequena enquete, fazendo algumas perguntas ali. Você namoraria à distância? Você é ciumento? Depois eu fiquei refletindo nessa pergunta, né? Você namoraria à distância? Talvez se tivesse me feito a pergunta em algum momento da minha vida, da adolescência, talvez eu dissesse não. Mas eu acho que não é uma pergunta que a gente responde sim ou não com facilidade, porque não é algo que a gente pensa que vai acontecer. Não. De repente o nosso coração é arrebatado. Não! Filho, sonho lindo se realizou. O presente é enviado pelo meu Senhor. E é assim que acontece, quando a gente vai ver, já estamos ali envolvidos emocionalmente. E a minha história foi assim. Eu conheci o Baruch ainda na infância. Na verdade, eu era criança, ele não. Já era um pré-adolescente. Ele sempre frequentava a minha cidade com seus familiares, ia visitar uma irmã dele que morava lá, então a gente se conheceu nessa época. Anos depois, eu já com 17 anos, já uma adolescente, ele já jovem, a gente se reencontrou, então acho que foi aí a primeira vez que a gente se percebeu. Daí nasceu uma amizade, que foi cerca de 1 ano e meio, com uma paquera bem de leve. Eu já falei um pouco do nosso início de namoro aqui nesse vídeo, então se você ainda não assistiu é só clicar para se inteirar um pouco da história, porque hoje eu quero falar exatamente sobre a questão da dificuldade do namoro à distância. Nessa época, a gente começou a se envolver e até então era uma amizade, porque a gente não se via. Eu lembro que em 1 ano, a gente se viu apenas 5 vezes. Era quando eu vinha cantar em São Paulo, eu vinha dar algum curso aqui na região, e ele dava um jeito para me ver, no aeroporto, ou aqui no final de algum culto em alguma igreja, ou ao final de alguma ministração. Então nessa época não era uma coisa que a gente raciocinava, um namoro à distância, ou pensava, mas quando a gente foi ver, a gente já estava muito apaixonado, a gente já tinha esse sentimento recíproco, essa admiração, que eu acho que é daí que nasce, né, um sentimento para um namoro. Quando você olha para o outro e fala, esse aí poderia ser o pai dos meus filhos. E é assim que tudo começa. Então, esteja aberto ainda. Se você de repente não namora, meu conselho já é pra você. Não se feche, não fale isso. Eu não faria isso, não faria aquilo, porque a gente não sabe. A gente não sabe, a nossa vida, né, ela é tão cíclica. As coisas acontecem de uma forma que às vezes fogem ao controle e no final você pode sim ser muito bem surpreendido, como eu fui. Depois de algum tempo nós tomamos essa decisão, ele me pediu em namoro, eu lembro que a gente começou a estreitar laços, quando ele ia pra Marília, ele ficava na minha casa, então a gente precisou um pouco desses 4, 6 meses, sabe, ele frequentando minha casa pra gente começar sim a namorar. Uma das perguntas que eu fiz ali no Instagram, qual seria um dos pontos mais positivos nessa questão do namoro à distância? Existe algum ponto positivo? Claro que existe. Qualquer momento com a pessoa amada, gente, é incrível, é intenso, você prioriza aquilo e ao mesmo tempo essa questão da distância faz com que você consiga manter a mesma dinâmica de vida, porque muita gente não consegue, né, começar a namorar e equilibrar a amizade, e ter aquele contato familiar, focar nos estudos. Então eu acho que no 3º ano de Direito eu fazia faculdade, e a minha rotina em si não mudou nada, exceto quando eu chegava da faculdade à noite, que eu lembro que eu chegava em casa em torno de 11h15, 11h20, 11h30, né, da noite, era sagrado, o telefone tocava, então eu chegava, cumprimentava meus pais, tudo bem, dava um resumão da aula, ia pro meu quarto esperar o amado ligar. Nessa época a gente se via uma vez por mês, então em algum dos fins de semana do mês ele ia pra minha cidade, então às vezes ele chegava sexta-noite e domingo à noite ele ia embora. Uma outra coisa que era muito boa é que a gente se falava muito, a gente conversava muito, porque quando você namora à distância não tinha essa questão da tecnologia de FaceTime, de celular ser barato, de tim pra tinha de graça, claro pra claro, não existia isso. Então era conta de telefone fixa e olha, a gente gastou uma boa grana nisso porque a gente se falava, então assim, pelo menos meia hora, mas era muito
muito comum a gente ficar 1 hora do dia. Então eu contava o meu dia, ele contava o dele. E então era muito gostoso porque a gente se conheceu muito. E uma das vantagens também do namoro à distância é que você é mais racional na questão do envolvimento físico. Então não tem essa questão. Você vai realmente se apaixonando pelo ouvido, aquilo que você ouve, como a pessoa reage aos problemas, como a pessoa te conta. Então isso era muito gostoso. Isso eu tô falando já de coisa de, sei lá, quase 20 anos atrás. Meu Deus, tô velha. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Uma outra coisa que era engraçada era quando a gente brigava. Com a gente nunca teve essa coisa de desligar um na cara do outro, tá? Mas quando a gente brigava por telefone, namoro à distância briga, claro que briga, gente. Não tem como não brigar, né? São duas pessoas diferentes, em algum momento tem sim uma discórdia. E era um barato porque a gente ficava quieto. Gente, acho que um dia a gente bateu o recorde de ficar umas 4 horas no telefone. Aí, tipo, fizemos uma pausa gigante. Pensa, meu bem, como que a gente sobreviveu a isso, né? Tipo, quase meia hora os dois em silêncio ali, só ouvindo a respiração. E até que depois um cedia, tomava, né, a frente, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, e as coisas se resolviam. Agora, o ponto negativo, eu acho que o principal, claro, falar assim, distância. Gente, é óbvio, namoro à distância é a distância, mas não vamos colocar isso como um ponto negativo, tá? Mas uma das coisas que eu mais sentia falta, né, e percebia nessa questão do namoro à distância, era quando aconteciam algumas coisas muito legais na minha vida e ele não podia estar ali comigo vivenciando aquilo. E eu sentia isso por ele também. Quando ele tinha alguma uma apresentação especial, algum evento legal. Eu lembro que na minha monografia foi num dia de semana, ele não podia estar, trabalhava, agenda, enfim. Também uma vez eu recebi uma homenagem da Câmara de Marília pelo Dia da Mulher e pelo trabalho social que eu fazia ali na época em Marília. Então isso foi muito importante, eu olhei ali, foi muito gostoso ver vários amigos, a família, as pessoas que me amam, mas faltava ele. Então isso acho que é uma coisa que pega, sabe? Nesses dias você fica, nossa, como eu queria que ele estivesse aqui. Esses dias dói um pouco mais. E claro, né, quando o calo aperta também, alguma coisa triste acontece, é para esse abraço que você quer correr, mas nada que o telefone não resolva. E a conversa à noite também vai acalentando. Uma coisa que eu percebi muito também no início, acredito que ele também, logo no início de namoro, você não tem tanto essa questão da afinidade, intimidade no olhar, de você olhar, saber o que a pessoa é. E muitas vezes a gente chegou a ficar 2 meses sem se ver ou mais. E quando às vezes ele ia pra Marília, a gente assim era meio que estranho, sabe? Mas era questão assim de horas pra tudo fluir da mesma forma. Então acho que isso é muito comum no início. Então se você está namorando à distância e de vez em quando encontra o outro e percebe um pouco dessa estranheza, é muito natural no início, depois isso vai se dissipando e fica totalmente natural. Quando eu compartilhei no Instagram sobre esse tema, eu abri também para perguntas e graças a Deus foram muitas, a interação foi incrível, mas eu precisei selecionar algumas aqui para tentar responder e quem sabe falar um pouco mais sobre o assunto, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, @RebecaNemer. Essa pergunta da Gabi é interessante, mas eu acredito que isso não ocorra só com quem namora à distância, né? Que de repente você casa e como é que lidar com essa questão de agora dos dois que estavam distantes morarem na mesma casa. Esse desafio qualquer um encara, gente, quem namora perto ou quem namora longe. Porque aí você vai descobrir como que a pessoa aperta a pasta de dente, se a pessoa deixa ou não a toalha em cima da cama, se a pessoa deixa as luzes acesas da casa. Então isso não é algo que você namora à distância, você que namora à distância precisa se preocupar, porque essa dificuldade mesmo só vai descobrir e vai encarar no dia a dia quando vocês forem morar juntos. E pode ter certeza que essa dificuldade não é só você que vai ter, o outro também vai ter em relação a você. Afinal, são duas pessoas diferentes, criadas de forma diferentes, que vão habitar na mesma casa. Manter um relacionamento saudável à distância. Eu acredito que não só à distância, mas também presencialmente. O respeito. Acredito que a melhor forma de manter qualquer relacionamento saudável é o respeito e a comunicação, né? Comunicação de forma sincera. Você dizer, olha, não tô gostando disso, não tá sendo legal isso. E sempre abordar a pessoa com respeito. Eu falei também esses dias, gravei aqui um vídeo, se você não assistiu é só clicar aqui, que não te contaram sobre o casamento. E uma das dicas que eu dou ali é muito importante sobre essa questão do respeito, como você manter isso ao longo dos dias. Então, claro, traga isso para o seu namoro, seja sincero e a comunicação deve existir sempre. Uma das perguntas foi se você é ciumento ou não, porque para pessoa ciumenta talvez seja ainda mais difícil conseguir namorar à distância. Graças a Deus, não é um problema que eu tenho de ser ciumenta, então isso não foi um problema para mim na época do namoro, mas eu acredito que você deve avaliar o seu coração e as suas motivações. Isso para mim foi muito fácil porque o Baruch sempre me deixou muito segura, tanto como namorada quanto como esposa. Eu acho que o ciúmes realmente é uma causa
primeiramente interna. Você tem que tentar sondar o que é que traz esses ciúmes à tona, sabe? Ver se realmente é algo da infância, algo que não foi trabalhado e resolvido na sua vida, talvez a questão da autoestima. Então é confiar mais, se valorizar, né? Saber quem você é, se amar, se aceitar e ver se o outro te trata com respeito e com valor. Porque se isso não ocorrer, minha filha, cai fora enquanto é tempo. Você vai casar quando vocês puderem estar juntos no mesmo lugar. É difícil falar em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Eu estava no meio da faculdade, né? Tínhamos que fazer ainda um pequeno pé de meia. Eu ainda estudava e trabalhava menos, o Baruch trabalhava mais. Então eu precisava cumprir essas etapas. Quando eu terminei a faculdade, já namorando há 3 anos à distância, era o momento de tomar uma decisão. Ou a gente casava ou a gente rompia, porque não tinha mais por que estender. Então isso é muito importante, a gente começar um namoro tendo em vista para onde a gente quer ir, para onde a gente está caminhando. Mas não sou eu que vou dizer quando vocês devem casar. Vocês devem ir percebendo isso um no outro e caminhando para isso o tempo todo. Ah, se vale! Esses 3 anos e 4 meses de namoro foi fácil? Não, não foi fácil. Muitas vezes a gente chorou nas despedidas, inclusive a gente até brincava, né? O Baruch falava que quando a gente ia casar, em algum momento ele ter que dirigir rápido para me levar para rodoviária, porque era muito comum isso, né? A gente tá na igreja, meu Deus, horário do ônibus, a gente saía correndo e tal. Então é tão gostoso isso, que se eu pudesse, mas se tivesse que voltar no tempo, eu faria exatamente da mesma forma. Não teria outro namorado, não teria me casado com outra pessoa a não ser com ele. E Baruch, agora o recado é pra você, foi tão especial relembrar. Ai, gente, acho que eu tô de TPM, porque eu tô muito chorona. Como valeu a pena enfrentar tudo que a gente enfrentou, como valeu a pena a gente ter passado alguns meses apertados para pagar a conta de telefone, que foi absurda, especialmente quando tinha briga que aí a ligação era mais cara, mas que incrível que foi superar tudo isso e hoje ser casada com você há quase 15 anos. Então eu faria tudo de novo. Então se você conhecer alguém incrível ao longo aí da sua caminhada, não rejeite por conta da distância, gente. Vale muito a pena. Eu sou muito feliz na mulher que eu me tornei com ele, com o casamento que eu tenho e sentindo que eu estou exatamente no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Especialmente aqui podendo dividir um pouco com vocês. E é isso, compartilhe o vídeo aí com todo mundo que namora, com aquele também que não namora, sabe? Que é cheio de regras. Ai, a distância eu não namoro, fulano não dá. Gente, vamos se abrir numa dessa, você é surpreendido, ó. Vai fazer 15 anos de casado. Beijo, até quarta que vem. Tchau!